Tá tudo bem com vocês? Estão me vendo, me ouvindo direitinho? Larissa já apontou aqui, tá entrando. Deixa eu aceitar, tudo perfeito, tá ótimo. Lucas, obrigada. Laís, beleza, deixa eu aceitar aqui a Larissa. Ei, meu Olá, ei, Ju. bem, tudo bem? Tudo bem? Estamos lindas aqui. Opa, Tá tá todo caindo mundo. aqui. Tá caindo? Então, esse é o momento pra gente ajustar a câmera, ajustar cabelo. Enquanto o E a pessoal hora que a, chega. e a hora que a gente vê que nós, assim, nós tão bonitas, entendeu? Porque a gente não sai pra nada, né? A gente tem que ficar em casa, viu, pessoal? Fica em casa. E aí é a hora que a gente tem pra pôr uma roupinha melhor, passar um Passar um batom. batom, sem máscara, né? É, e você sabe que outro dia eu tava conversando com uma pessoa com máscara, né? Aí, num outro momento, eu vi uma foto dela sem máscara. Eu falei, gente, eu não conheço você sem máscara. Eu não sabia que você tinha esse formato de boca, esse nariz. É Acontece, né? um novo jeito de conhecer as pessoas. Eu só conheço os olhos e o cabelo. E não conheço o resto. Mas, vão que vão. O pessoal tá entrando. Boa noite, pessoal. Então, vocês estão nos vendo e nos ouvindo direitinho. Tá tudo bem? Vocês estão. Eu e Larissa, tá todo mundo vendo e ouvindo direito, certo? Então tá. Tá todo mundo. O pessoal tá entrando, viu, Larissa? Sim. E é só pra nós estar, porque eu tô com. A minha cachorrinha tá atrás de mim. É meu chicletinho. Então, se qualquer coisa acontecer, ela vai latir, tá, meu povo? É a nova modernidade, né? Então tá bom, gente. Então, deixa eu dar o boa noite oficial para nossa convidada, Larissa. É um prazer enorme e inenarrável ter você aqui nesse encontro com você. Agradecer a Renata pela oportunidade, por me dar o privilégio de conversar um tiquinho com a Larissa. Então, deixa eu me apresentar. Eu sou Juliana, sou psicóloga, tenho especialização em psicologia hospitalar e formação em terapia cognitivo-comportamental. Mas isso não vem tanto ao caso, que hoje a gente vai falar de humanização, um tema que não restringe a abordagem, nem é de uma única abordagem, né? De todo mundo, para todo mundo. Eu faço parte da clínica cognitiva. Então, Larissa, é um prazer enorme de novo ter você aqui com a gente, viu? Em nome da Renata, muito obrigada. Ju, eu que agradeço, né, a oportunidade de estar aqui conversando com você. A gente brinca que a gente vai trabalhar junto em algum momento dessa vida, né? Então, por enquanto, a gente vai fazendo live, Isso, é né? verdade. Mas te agradeço muito o convite por estar aqui, tá bem? Eu fico muito feliz. Essa brincadeira, assim, conheço Larissa tem muitos anos. A gente se conheceu no departamento de psicologia da SOMIT. Para quem não conhece, a SOMIT é a Sociedade Mineira de Terapia Intensiva. E para mim, realmente, a gente sempre brincava. Um dia nós vamos trabalhar junto. Então, agora nem que seja na live, né, Lari? E eu Exatamente. tenho mais um. Boa noite, Tânia. E é mais assim, vou falar assim que eu sou muito privilegiada. A minha primeira live desse ano, né, quando a pandemia veio, foi com a Gláucia Tavares, um monstro da psicologia hospitalar e uma pessoa maravilhosa, muito querida. Assim, ela foi a minha estreia das lives. Então, assim, tenho uma gratidão enorme por ela. E vou encerrar o meu ano de lives com esse outro monstro, Larissa, Oh, para a gente falar de um tema tão importante, né? Igual eu falei, né? No início da pandemia, eu fiz a live com a Gláucia, onde eu aprendi muito. Todo encontro com a Gláucia, a gente aprende alguma coisa. Gláucia é fenomenal, fenomenal. E a gente falou muito do cuidado
da gente, né? O cuidado que o profissional tem que ter. Sim. E hoje nós vamos falar do cuidado do outro, né? E aí, pessoal, vocês que estão entrando aí, o nosso tema, né, como eu falei, é sobre humanização. O que a psicologia pode contribuir para humanizar esses espaços, seja eles hospitalares, dentro do hospital, seja dentro dos ambulatórios, nos postos de saúde. Então, escrevam aí para nós, quem puder, o que é humanização para vocês, enquanto a Larissa vai nos introduzindo no assunto. Então, vamos lá, né? Hoje eu quero aproveitar também, vi que já tem gente aí da minha equipe entrando, agradecer profundamente, porque esse trabalho só é possível porque eles estão lá, né? Então, assim, fico muito grata a essa equipe que comprou essa humanização e que abre espaço para a gente desde sempre no hospital que eu trabalho, tá? Então, vamos falar um pouquinho então, né? Vai fazer quase um ano que a gente começou, que foi declarada a pandemia pelo novo coronavírus, né? A gente já sabia que isso a gente já esperava que isso fosse acontecer, né? Porque estava já espalhando em vários continentes, alguns mais acometidos que os outros, né? Mas mesmo essa informação sendo muito esperada pela gente tinha muito pouco tempo de pesquisa, muito, né? A gente não sabia nada praticamente, né? A gente começou a ter contato com as primeiras repercussões práticas do Covid, da doença, com as orientações, informações que eram atualizadas com frequência, e esse tanto de atualização pelo nosso não saber e pela coisa mudar de uma forma muito dinâmica, né, gerou um caos, gerou uma confusão, foi um alarde que, né, na população como um todo, nas equipes de saúde, esse momentos aí de incerteza. E a gente, profissional de saúde, em situação de crise, a gente é treinado, né, rapidamente treinado para poder agir nessas situações, e quando isso tudo começou, me lembrou muito a medicina de urgência e emergência, né, os papéis que a gente já desempenha nesses locais, né? Sim. Então, nós profissionais tínhamos recomendações atualizadas, orientações o tempo inteiro, né, de como que deveria ser, como que ia ser o manejo com o paciente, como que era o protocolo para pacientes suspeitos, né. Mas aí eu comecei a perguntar, né, a gente já tinha todas essas orientações, EPI que tinha que usar, como que ia fazer, mas será que a gente estava realmente preparado para lidar com uma pandemia que estava gerando tantas reações emocionais tão intensas, né, numa população, né? Será que a gente estava preparado para o caos psíquico? Ou a gente estava preparado só para a assistência do quadro orgânico daquele paciente? Então, essa foi uma inquietação logo na largada, né? Foi. E esse caos, a gente precisava, nesse momento, manejar uma crise que a gente estava inserida nela. A gente também tinha muito medo. Fazia parte disso, né? A gente estava com medo também. Muito medo, muitas incertezas, né? Medo de contaminar quem a gente ama, medo de qual que é o desfecho disso tudo, que a gente ainda não tem. Não né? sabe, nós estamos vivendo. Não sabemos, ainda. Né? Então, isso tudo vai gerando uma angústia e a gente tem que manejar uma crise inseridas nessa crise, passando por isso tudo, né? O hospital respondeu rapidamente a isso tudo, montou um comitê de crise para tratar das contingências da pandemia, inseriu a psicologia desde o primeiro momento nesse comitê, então isso é uma coisa fantástica, né? Só tenho a agradecer aos gestores também do hospital por esse espaço, né? E foram criadas subcomissões, a gente ficou numa comissão que tinha uma das funções era como que a gente ia tratar a comunicação, né? E a comunicação não só com os familiares, com os pacientes, mas com a equipe. Porque não adiantava a gente preparar o pessoal que estava ali no miolo só do hospital, né? Aquilo tinha que espalhar para todo mundo, porque todo mundo ia ter contato, todo mundo precisava saber receber esses pacientes, essas famílias, né? Então, assim, se a gente não fizer isso, a gente não ia controlar e conduzir um quadro de doença infecto-contagiosa, né? Então, assim, tinha que abordar todo mundo da porta de entrada, pacientes, familiares, todo mundo, até
Até a gente. Até a Até a gente, gente. equipe. A gente Exatamente. fala a mesma língua, né? Então, eu Exatamente. posso entender que um dos pilares da humanização é essa boa comunicação, é saber se Sim. comunicar. Exatamente, é fundamental, né? E no momento que o caos já estava lá instaurado, né? Tava todo mundo ali louco, sem saber. De manhã era a máscara tal, à tarde era outra máscara, né? Tudo mudando com muita rapidez, né? Então, assim, a equipe precisava estar treinada, né? Aprendeu a manejar essas questões do isolamento, utilização dos EPIs, dos protocolos institucionais, foi tudo rapidamente montado, né? Mas a gente entendeu que eles precisavam estar minimamente conscientes sobre o impacto de uma pandemia na realidade emocional e comportamental da sociedade, né? Exatamente. Então, não adiantava só a Aquela parte questão orgânica. técnica, né? A gente, Sim, quando a gente pensa na experiência do paciente dentro do hospital e essa experiência vivenciada com uma pandemia onde, né, a gente não sabia, a sim, gente ainda não sabe, né, para onde vamos, tem uma luz no final do túnel, graças a isso, Deus, mas essa experiência dentro desse hospital, ela é muito técnica, né? Então, para sim, isso, a gente precisa trazer, humanizar-se a partir do exatamente. técnico. Isso aí, então a gente tinha ali uma crise instalada, né? E agora? Como que a gente vai É manejar essa agora. crise, né? Então, assim, esse medo todo que tinha, que ainda existe, medo de contaminar, medo de colega adoecer, a gente ter que tratar colega, cuidar de É, colega, né? Medo de voltar para casa, no começo era muito intenso, a gente ficou todo mundo meio sem saber se voltava, se não voltava. Eu vi gente saindo de casa para não colocar familiares em risco, né? em risco. A gente afastando do grupo de risco. E não foi nada fácil. A gente com filho pequeno, sem saber também como Sim, manejar filho em casa, com pandemia, com tudo mais, né? Então, assim, era um medo generalizado que estava ali, né? E aí, para piorar um pouquinho, já não bastava, a gente começou a ver os nossos colegas sofrerem muito também com o estigma do profissional de saúde, né? Tinha um momento, Ju, que a gente chamava Uber, na hora que você colocava que era para o hospital, o Uber cancelava a corrida. Então a ó, gente tinha que colocar um ponto do lado, assim, um quarteirão para baixo, um quarteirão para cima, porque o pessoal tinha muito medo da gente, né? Muitos relatos de pessoal sofrendo assédio mesmo em metrô, assédio moral, e arreda para lá, não fica aqui, você vai contaminar. Então, assim, já estava ali num movimento super esse difícil para profissional já trabalhar, está, né, estava vivendo no limite, né? em E, frangalhos. Desculpa a exatamente, expressão, tá, pessoal? Mas muitas vezes é isso. sim, A gente fica muito fragilizado, muito vulnerável, né? Quando a gente sim. fala, né, em frangalhos é esse sofrimento psíquico intenso. E aí, que aconteceu com esse movimento? Alguns colegas começaram a dar a cara a tapa, irem para as redes sociais, falar o que estava acontecendo, quanto estava difícil, o martírio que estava isso tudo, né? E aí a gente foi, então, seduzido pelo mito do herói, né, Ju? Perigo! Vamos lá, né? Claro que isso no momento causa uma vaidade na gente, a gente está num lugar ali, né? Nossa, quem não quer ser reconhecido pelo trabalho que está fazendo? Mas A isso gente quer ser rapidamente, reconhecido, Lari. Eu acho que sim. Mas acontece que esse mito do herói aí, ele rapidamente virou um peso, né? Porque a gente tinha uma responsabilidade é muito enorme, a gente perigoso. recebia aplausos na janela, a gente recebia lives musicais, e a gente entendia isso como não para, né? Vocês têm que continuar aí, vocês não podem parar. É. E muitas vezes perguntavam, né? Ah, vocês são heróis, tal, como é que vocês dão conta disso tudo? E aí eu me perguntava sempre, né? Mas será que a gente dá conta mesmo, né? E até onde que a nossa humanidade vai permitir que a gente vá, né? Lindo, Era perfeito. uma pergunta que sempre me acompanhou nesses momentos, né? E aí eu perguntava, a gente pensando em estudar, como que a gente vai fazer, né? Para lidar com isso tudo, com esses profissionais que estão no sofrimento, ao mesmo tempo que a gente tem que preparar tecnicamente, a gente tem que preparar emocionalmente, com um monte de coisa que a gente nem sabe o que está acontecendo, né? Então, hora de respirar, tentar entender o que estava acontecendo e agir junto com essa equipe, né? Então, a gente começou a pensar uma estratégia primeiro, foi que a gente tem que cuidar desses pacientes que estão chegando, dessas famílias que estão chegando, e eles esperam da gente uma resposta, É. né?
uma resposta que muitas vezes a gente não tinha, né? A gente também ficava ali meio que nó na garganta, muita coisa que a gente não sabia responder, né? E aí era esse o cenário que a gente tinha. A gente precisava cuidar, a gente também precisava de cuidado, a gente não tinha cura, a gente ainda não tem vacina, e a gente tinha que criar imunidade de alguma forma, né, Ju? E aí... E é uma imunidade tão metafísica, né? Tão E aí a gente foi criar, a gente falei, vamos tentar criar imunidade com o que a psicologia sabe fazer muito bem, que é afetando, né? Com a rede de afeto, né? Acho que foi uma... A partir daí as possibilidades dentro da equipe foram aparecendo, né? O hospital deu carta branca. Larissa, só te interrompendo um tiquinho, né? Eu ouvi muito do tipo assim, nossa, a psicóloga chegou. Fazer até essa cara de a psicologia. Gente, peraí que a psicologia chegou. Então, assim, como realmente um âncora ali para, né, dar esse suporte para todo mundo. Sim. Então a gente começou a pensar como que a gente faria isso. A gente tinha que se reinventar a cada 24 horas, né? Porque as coisas mudavam o tempo inteiro. E a gente falou, vamos tentar, vamos ver como que essa equipe vai. Então a gente começou a fazer algumas ações, não sei se vocês lembram, no começo viralizou aquela foto de várias equipes, fica em casa, estamos aqui por você, né? Fica em casa por nós, estamos aqui por vocês. Isso. Aí a gente montou essa foto, a gente fez ela também, e pensando muito nisso, assim, para a questão da identidade, eles poderem estar ali, eles poderem falar como eles estão sentindo, receber mensagem de apoio. Então, assim, eles postavam as fotos nas redes sociais próprias, né? E recebiam mensagens de apoio, falando, nossa, que bom que tem gente olhando pra gente, que as pessoas lá fora estão apoiando, né? Um pouco diferente da questão só do herói, mas de alguém que realmente precisava de um cuidado, perguntar se está tudo bem. Eu mesmo recebi mensagem de um monte de amiga querida, da família, tá tudo bem, posso fazer alguma coisa, quer que, né, tem algo que pode ser feito. Escrevendo aqui que afeto é tudo, é isso que você está falando. Pois é, a gente receber exatamente. Esse afeto de todo mundo, e a Fernanda também está colocando aqui, né, saber que o nosso emocional também será tratado, né, será tratado é um alívio, não só meu corpo físico. Sim. Isso traz um alívio. Exatamente. É humanização, meu povo. Então, a gente fez essa foto, foi muito bacana que as pessoas receberam esse apoio e incentivo. A gente procurou parcerias, a Mindfulness Academy, da pessoa da Elad e da Renata Capai, fizeram uma meditação guiada, exclusiva para os funcionários do Felício Roxo. A gente disseminou isso via WhatsApp, né? A gente fez também um treinador físico, o Igor da Propulse, fez também um treino. E um treino funcional, para que eles pudessem se mexer, para que pudesse quebrar um pouco, né, essa rotina. A gente também disponibilizou para eles. A Gláucia, que você falou aí tão bem dela, a Gláucia veio da Colo também, a gente montou um grupo de psicólogos voluntários para atender a nossa equipe online. E a Gláucia estava lá nos orientando e supervisionando esse trabalho. Né? A Gláucia é extraordinária mesmo. Sim. Então a gente fez essas ações, o RH montou também um projeto de plantão psicológico, que o funcionário que tivesse alguma questão poderia entrar na intranet, preencher um formulário, isso não tinha nada a ver com... Ninguém ia ficar sabendo o que estava acontecendo, sabe? Assim, era direto, eles só colocavam, né, com todo sigilo, eles colocavam um funcionário em contato com o psicólogo que fosse atender, né? Então teve esse trabalho também. Um outro grupo lindo que está aí fazendo trabalho até hoje, chama o Mimo para Quem Cuida, da Odete Castro, não sei se já ouviram falar, procurem por ela, é uma pessoa também que afeto é a cara dela. Ela montou esse Mimo para Quem Cuida, que é para levar lanches para os plantões. Então ela é um grupo de mulheres, arrecadam dinheiro, elas fazem o lanche na casa dela e levam para cada plantão. Levaram para a gente sanduíche, bolo, em todos os plantões do CTI, né, manhã e noite. Que carinho. Exatamente. E assim, com uma delicadeza enorme. E além de levar o lanche,
levaram também umas faixinhas de extensor, assim, a máscara ela ainda era só de colocar atrás da orelha, e a gente ficava com a orelha ferida. Elas levaram, fizeram, era uma tirinha de pano com um botão em cada pontinha que você prende, e em vez de prender na orelha, prende nesses botões, sabe? E isso tudo era a equipe sentindo que estava sendo cuidada, né? Elas foram, assim, acolheram a gente, né, foi de uma maneira fantástica. As equipes que estavam no hospital fora do Covid também sensibilizaram muito. A gente recebia recado, a gente muitas vezes não saía do setor, e aí a gente recebia uma ligação, quer que leve alguma coisa, quer que leve um suco, está precisando de algo, porque para a gente sair tinha que experimentar aquela confusão toda. Então, as pessoas que não estavam ali diretamente no hospital também se mobilizaram para ajudar. Então, o afeto, essa coisa espalhou, né? E o pessoal do SND, da nutrição, quando mandava as marmitas para o almoço, recebia recadinho, escrevia recadinho, né? Tipo, vai passar, obrigado pelo que vocês estão fazendo. Então, foi uma forma da gente também se preparar para esse momento, né? Tá. A gente estava ali tentando se preparar com isso tudo. Os pacientes, nesse primeiro momento, chegavam muito devagar, né? Lá em março, abril, vinha um caso, vinha outro, até que a coisa se acelerou logo depois, né? Mas esse movimento aí, primeiro, do isolamento, da pandemia ir mais devagar, foi fundamental para a gente conseguir se preparar. Tanto do ponto de vista técnico, quanto do ponto de vista emocional, que eu acho que a gente continua precisando se preparar sempre, né? Sim. E isso então foi fundamental. Então, sim, começaram a chegar os pacientes, né? E a gente, psicólogo no hospital, tem uma certeza, né, Ju, que a gente sabe, é evidente, o que salva vida em caso agudo é triagem adequada, agilidade no atendimento, identificação precoce, tratamento assertivo, a gente sabe que isso salva vida, que é uma beleza, né? Mas a gente estava sempre ali perguntando, mas a que custos isso vai ser feito? Né? Será que promover... A família inteira vai entrar. Exatamente. Será que promover um atendimento humanizado consome tanto tempo que vai prejudicar a assistência ou a gente consegue fazer essas duas coisas ao mesmo tempo? Né? Então, a gente, perguntando isso tudo, falando, a gente precisa apostar nessa humanização, mesmo no meio desse caos todo, né? Exatamente. Então, assim, era um atendimento que o nosso cuidado da psicologia hospitalar, sempre colocando o paciente ali no meio, com muita atenção aos sintomas globais do paciente, inclusive os sintomas psicoemocionais, né, que chegavam ali. E aí, outra coisa, será que a assistência hospitalar também não vai envolver o atendimento, o cuidado da família que está ali chegando também com tudo novo? E o pior, estava chegando e não podia mais entrar, era barrado na porta. Né? Ainda é. Né? E a gente sabe, olha o caminho que você está percorrendo, né, Larissa? Quando a gente fala da importância da tríade hospitalar, né? Equipe, paciente e a família. Sim. Então, assim, a gente precisa cuidar de todo mundo. Todo mundo, exatamente. E aí o hospital sempre entendeu que esse cuidado tem que ser centrado no paciente e a gente luta para isso desde sempre. O paciente em foco. Né? Então, a gente sabe que a atenção à saúde emocional do paciente influencia diretamente na condução do tratamento, no sucesso do tratamento, tanto quanto a assertividade técnica e etc, né? E aí, mais um campo para a gente poder pensar. A gente precisava pensar também na comunicação efetiva, já que essas famílias não entravam, não estavam lá mais com a gente, o paciente ficava isolado também, a gente não entrava o tempo inteiro, né? Vamos pensando como a gente vai fazer isso tudo, porque a comunicação é importantíssima, né? Através dela. É um dos pilares da humanização e guia toda a equipe de uma forma geral, não só a psicologia. A gente tem que saber se comunicar. E é com ela que a confiança se estabelece, né? Se não tem uma comunicação ali bem feita, a coisa se perde e não tem, né? Então, era uma coisa que a gente precisava também fazer essas informações chegarem, tanto no paciente quanto na família, para diminuir a ansiedade, para reduzir fantasias, né? Coisas que influenciavam no próprio processo de assimilação e adesão ao tratamento. Aquela coisa, eu tenho que ficar deitado de barriga para baixo, é muito ruim, eu estou sem ar.
e a gente tem que explicar por que precisava, por que tinha que tolerar o catéter, por que ficava sozinho, né? Uma série de coisas a gente precisando ajudar esse paciente olha a que interessante compreender. isso que você está falando, Larissa, porque a gente imagina que a psicologia hospitalar, ela fica dentro do mundinho dela, só pensando no que eu faço nas questões emocionais. Não, a gente tem que saber o que cada um da equipe faz. Sim, exatamente. Isso é de extrema importância. Sim. Né? Não acho que é só estar lá e vamos atender e boa. Não, a gente tem que saber todo o processo. Tem que ter uma compreensão do processo como um todo, né? Todos da equipe têm que ter essa compreensão, né? E essa questão da comunicação, Ju, é uma coisa que fica muito evidente para mim, que quando essa confiança é estabelecida através de uma boa comunicação, o assédio à equipe diminui. Aquelas respostas violentas que às vezes a enfermagem recebe, né? Sim. Então isso também torna o tratamento menos estressor, tanto para o paciente quanto para a própria equipe, porque senão vira uma guerra ali, um cabo de guerra que fica terrível, né? Então, a aposta também em como que a gente vai fazer para todo mundo ganhar. A gente quer que todo mundo ganhe nisso aqui, né? Ganha o paciente, ganha a equipe, porque estava pesado para todo mundo, né? Então, a gente precisava adequar o nosso trabalho às ferramentas novas, né? Da noite para o dia, tudo mudou. Sim. O que a gente sabia da psicologia hospitalar serviu ali como âncora, mas a gente teve que aprender um monte de coisa nova. Muita coisa. Como lidar com aquilo tudo. E muitas coisas que a gente fazia até então tornaram-se inúteis naquele momento. Eu falei, agora, né? O que eu vou fazer aqui, né? A gente já não tinha mais as famílias dentro do hospital para a gente acolher, né? Os pacientes chegavam extremamente assustados, com medo da doença, que até então era muito desconhecida, né? O que eu ia fazer? Quem que eu ia atender nesse contexto, né? Falei, meu Deus, e agora, né? Aí a gente mais do que nunca aderiu a todos os protocolos institucionais para poder paramentar, para poder saber usar todos os EPIs, para poder saber tudo que a gente precisava fazer lá dentro, né? Mais uma vez agradeço a equipe que teve todo o cuidado comigo, né? A equipe assistencial, o hospital, os colegas que para enfermagem paramentar, desparamentar já é uma coisa que eles fazem, né? É rotineiro, rotineiro. Né? Pra gente não, então eles tiveram toda a paciência do mundo, de assim, não faz isso, você vai contaminar, cuidado. Colocar luva. Ô, gente, eu tinha tanta dificuldade com luva. Então, é uma coisa boba. E aí, Ju, não era uma luva, eram duas, porque uma, na hora que você vai tirar, você tem que abrir, é uma confusão. E a enfermagem teve todo o cuidado, né, comigo, toda a paciência do mundo, para me contextualizar num ambiente que era completamente novo, né. Então, mais uma vez, agradeço a minha equipe, que eu morro de amores pela minha equipe, vocês estão vendo, né. Isso é lindo! A gente tem que falar. Sim. E esse isolamento todo, da família não entrar mais, estava causando muita angústia. Muita angústia. Quando eu perguntei, agora, quem que eu vou atender, né? A família não está aqui, os pacientes às vezes chegam muito graves e vão ser entubados em seguida. O que eu faço aqui nesse lugar, né? Os pacientes sabiam que eles estavam ali para a melhor assistência médica que eles precisavam receber. Eles estavam no lugar certo. Eles estavam no melhor lugar, né? Que eles sentiam. Exatamente. Eles sabiam que eles estariam bem cuidados tecnicamente, né? E já tinham em mente também, por tudo que a mídia já propagava, que eles iriam ficar sozinhos, que o isolamento ali ia se concretizar, né? Então, assim, todo mundo, a mídia já falava, a família não pode entrar, etc e tal. E aí eles já chegavam com essa certeza, a família também já entrava com essa certeza, né? Aí, Ju, eu confesso que eu precisei de um tempo, assim, sabe? Para entender que essas pessoas que estavam lá no hospital e que estavam em casa já estavam se sentindo cuidadas pelo simples fato de saber que eu estava ali com elas, que eu estava ali escutando, né? Que eu estava tentando fazer uma ponte entre eles, entre os amigos, entre a família. E aí, pronto, a solidariedade aí nesse contato foi o que virou a minha estratégia de enfrentamento. Era o que eu tinha ali para poder, né, fazer. E aí eu, de novo, fui recorrer ao afeto, né? Para mim, para minha equipe, para os meus pacientes, que era o que poderia salvar a gente ali naquele momento, né? Então, assim, adoecer nunca foi tão solitário, né? Para quem adoece, para quem fica em casa,
para a equipe que está ali, né? Tudo muito, porque o paciente interno, às vezes ele está na ventilação mecânica, mas a família vai visitar, a família contextualiza quem é ele, né? Que história, né? Não é só Você um vê paciente, ali, aquilo ali é o uma paciente. história, né? É um ser humano. Exatamente. Isso, né? Nesse primeiro momento, portas se fecharam, você está aqui sozinho, vamos lá. E eu tive que buscar alguma coisa, um modo para trazer essas famílias de volta para dentro do hospital, né? Eu tinha que estabelecer confiança, porque eles estavam lá sem saber o que estava acontecendo, eles não viam um familiar deles. Sim. Eles tinham notícia uma vez por dia, né? Sem o contato próximo, era também por videochamada. Então, quando eu falei ali antes que a comunicação era a chave fundamental, agora ela virou fundamental e meio, e a gente precisava, né, restabelecer isso rápido. Então, a gente teve que pensar, né, o que a gente ia fazer, e a tecnologia salvou. O pessoal da TI do hospital também, né, brilhou. Eles brilharam, eles atenderam prontamente tudo que a gente pediu, assim, às vezes com todas as dificuldades de aparelhagem, mas eles se viraram nos 30 também e treinaram a gente para usar as ferramentas que a gente precisava. E às vezes a gente achando que ia ser de um jeito, eles traziam um jeito muito mais fácil da coisa funcionar. Então, olha só, a TI deu um show à parte nesse momento dentro do hospital, me salvou também. Olha que interessante. A gente só imagina a equipe de saúde, o médico, o enfermeiro, o fono, o físio. É muita gente envolvida. A gente tem muito que dar além, nome, né, aos bois. A equipe é todo mundo, desde aquela da recepcionista do hospital, ao assessorista do elevador, a equipe de limpeza, as senhoras que fazem a limpeza, né, higienização. Equipe administrativa, manutenção, né? Todo mundo ali com a mesma... com o mesmo propósito, né? Exatamente. Então, pessoal, olha como a gente pensa, né, pequenininho, você tem que pensar grande. Para um hospital funcionar, quando eu falo equipe, é todo mundo mesmo. É todo mundo, exatamente. E nesse momento, olha como isso foi realmente um alinhamento da fala de vocês. Sim, isso foi muito bacana, né? Então, assim, a TI trouxe essas coisas para a gente, né? E a gente começou a fazer esses boletins virtuais, uma vez por dia o médico ligava, passava notícia para o familiar, a gente teve todo um protocolo que a família tinha que deixar um número de contato de alguém, quem era o responsável, né? Então o médico entrava, contava e fazia esse boletim online. E eu comecei a fazer as visitas virtuais, eu entrava no box do paciente, ligava para o familiar, o paciente, se tivesse consciente, ele fica até com o celular, podia conversar e tudo, mas muitas vezes a gente fazia um vídeo chamada, incluía a família inteira, tinha 10 pessoas na tela conversando com aquele paciente. Que legal. E o paciente que estava sedado na ventilação mecânica, eu também fazia essas visitas com as famílias que queriam, né? Tá. E aí, vendo essas visitas, eu estava ali, segurando um tablet para o paciente e participando da conversa dele com a família, né? E aí a gente foi descobrindo quem eram esses pacientes. E aí eles contavam as histórias, a família falava, volta logo, porque tem alguma coisa. Teve uma moça que estava grávida, ela falou, mãe, fiz o ultrassom, já sei o sexo, mas eu só conto o dia que você sair daí. Eu tenho que contar para você primeiro. E ela deixou a família toda. Eu falei, gente, e agora? A mãe estava sedada, né? E ela falou, quando você acordar, você vai ser a primeira a saber. E aí, no dia que a mãe acordou, eu liguei para ela e falei assim, chegou o dia. A mãe acordou, vamos lá, tô doida para saber o que é esse neném que tá vindo aí. Até você estava curiosa. Até eu. Exatamente. Então, assim, foram surgindo várias histórias. E com isso, a equipe transitando ali dentro, fazendo visita, às vezes o técnico entrava para poder mexer em alguma coisa no box, o médico estava ali por perto, as pessoas vão escutando aquilo dali, começam a perguntar, eu vi, tinha uma mulher lá falando do neném, o que é? Ela vai ser vó? É o primeiro neto? Como é que é? E aí, às vezes, eu ia contando essa história e aquele paciente voltava a ser sujeito, né? Deixava de ser um corpo, deixava de ser o paciente do box 21 e passava a ser a avó, né? Então, Larissa, deixa eu só fazer um parênteses aqui, claro. Que o Felipe escreveu uma coisa muito importante, né? E baseada nisso que você está trazendo, que às vezes o paciente estava entubado e não tinha essa comunicação, eles não, né? Só tinha você ali, né? Sim. E aí ele escreveu o seguinte: quando recebemos informações,
por pior que seja sobre o que está acontecendo, a aceitação e a compreensão ocorre de uma forma melhor. Isso é Sim, humanização, sim. Essa informação, né? eu sempre falo isso, né? A gente tem que falar a verdade. E cada um vai escolher se dói ou se não dói, né? Mas a gente precisa Mas a gente tem que comunicar como que a falar. gente vai sair disso tudo. E é o que ele falou, É por pior que exatamente seja, isso você que o está tendo Felipe uma está notícia, colocando. né? Ajuda no processo de elaboração, né? Precisa dessa, desculpa, precisa dessa notícia, né? É. Aí, continuando, Ju, o pessoal começou a perguntar quem eram esses pacientes. Falei, pronto, né? Agora me deram a corda que eu estava precisando aqui. Vamos embora. Era o insight que você Era. precisava, Larissa. E aí, a gente desenvolveu um projeto chamado Projeto Singular. Todo paciente que é Ah, internado no nosso CTI, nas primeiras horas de internação, ele recebe pelo telefone uma mensagem. É uma mensagem que fica lá no meu Instagram, que a gente tem na porta do nosso CTI, falando que todo paciente é o amor da vida de alguém. E ah, aquele recado a gente lindo! colocou pra gente, Ah, pra equipe, pra aham. gente entrar todo dia e bater o olho naquilo e falar, a gente está cuidando do amor da vida de alguém, né? Então tá Tá. escrito lá, todo paciente é o Parênteses de avô de novo. alguém, Peraí, parênteses de novo. Não é porque é só porque tá com pandemia. Isso é pra gente levar pra sempre, sempre. exatamente. A Então, gente tá isso já cuidando estava lá, do amor de alguém lá dentro. exatamente. Esse cartaz já estava lá há um bom tempo, sabe? Na porta do CTI fica lá um banner enorme. E aí eu passei a mandar essa foto para as famílias e convidando essas famílias, né, quem me conhece sabe que eu gosto de escrever, que é uma coisa que para mim é importante, né? E aí a Sim. gente começou a convidar Escreve esses familiares. lindamente, tá, meu povo? Acompanha a Larissa, que ela escreve lindamente. Ô, Ju, obrigada. E aí a gente passou a pedir, convidando esses familiares para contar para a gente quem que era aquele paciente que estava ali, né? Eu convidei para escrever para matar a saudade, para construir uma ponte ali unindo a equipe e a família, apostando que seria uma maneira de ressignificar um momento de tanta dor que essa família estava, né? E aí esses presentes começaram a chegar. A gente começou a receber essas cartas e os pacientes deixaram de ser o Box 21 para ser Ah, quem eles realmente eram, né? Então eles tá. deixaram de ser números e passaram a existir ali em prosa e poesia, do jeito que eu adoro, né? E a gente imprime o que essas famílias mandam, a gente prega no box com as fotografias, com eles mandam fotos, mandam escritos, mandam recados e fica tudo lá pregado. Essa Tá. família se sente amparada, o paciente quando Sim, acorda se sente amparado e a sim. equipe também se sente super amparada, né? Aí, de novo, a tríade. Todo De mundo sendo novo, cuidado. de Todo mundo. novo. E aí foi assim que a gente conheceu a dona de um pé de jabuticaba todo florido, que era a paixão da vida dela, a avó que aguardava o ultrassom, né? Um professor universitário super dedicado, comemoramos aniversário lá dentro, com bolo e tudo mais, né? Todo mundo paramentado e o bolinho lá para o paciente, a gente cantando parabéns com ele, com vídeo chamada para todo mundo ver, É. né? Descobrimos que tinha costureira lá de mão cheia, tinha artesã, tinha uma companheira de canto do marido, o marido toda chamada cantava para ela. Ela sedada e o marido toda chamada cantava. E quando ela acordou, a gente Ai, que falou: Ó, seu lindo. marido tá te esperando pra você cantar com ele. Melhor aí para cantar logo. E aí ela pôde cantar com ele. Então ficava todo mundo nessa expectativa. Igual eu fiquei do ultrassom, era essa, gente, o marido vai cantar. Ela vai cantar com ele quando ela melhorar. Ai, que Aí legal. todo mundo, né? Todo mundo movimentando para que esse dia chegasse e no meio daquela coisa toda pesada tinha algo que ficava mais tranquilo, né? É Aí, suavizar, né? A gente, isso, muitas vezes, a gente quer. Normal, a gente quer fugir do que é ruim, do sofrimento. Mas tem sim, coisas que não dá. A gente tem que. Nós vamos sofrer, não tem jeito, mas eu posso suavizar tudo sim, isso, tem sofrimentos que são né? inevitáveis, né? Inevitável, e é o que está acontecendo. Então, Sim, e se a gente traz um pouco de, né, muitas vezes esse paciente traz, vem consigo uma despersonalização dentro do hospital, né? E a gente trazendo essa humanização, trazendo essa pessoa, que sujeito é esse, que história é essa, que experiência que ele tem, é, que
traz de encontro com a vida de cada um de nós. Olha como Sim. que isso teve um impacto na sua vida enquanto equipe. Exatamente. E isso trazia, né? Foi reconfortante, né? Então, assim, além da estimulação afetiva que todo esse material trazia, da gente poder falar ali para personalizar esse paciente novamente, né? Ele ajudou muito, Ju, na prevenção de delírio, que a gente sabe que o paciente sedado, ventilação mecânica invasiva, tem forte predisposição para Paciente desenvolver idoso delírio. no CTI, né? sozinho, Exatamente. Gera muito delírio. Muito delírio. Ocasiona muito delírio. Então, assim, a gente manter esses pacientes orientados, chamar esse paciente pelo nome ou por um apelido, né? Trazer as preferências dele sempre que possível. Então, teve um paciente que estava com a gente muito tempo lá, e aí um dia ele falou, nossa, gente, tudo que eu queria agora, ele voltou a alimentar depois de muito tempo de sonda, etc. Ele comentou que tudo que ele queria naquele momento era comer um arroz com ovo e um guaraná. E a gente falou, então nós vamos providenciar um arroz com ovo com guaraná, não seja por isso, né? E aí ele tirou foto dele comendo arroz com ovo com guaraná, mandou para a família inteira. Então isso tudo vai estimulando, vai ajudando, né? Assim, trazer fato da sua realidade para perto do paciente funcionou como manejo não farmacológico do delírio. Então a gente tinha ali também, além de toda essa questão afetiva, a gente tinha esse ponto, né? E a gente que trabalha com qualidade, né? Com gerenciamento de risco, com planejamento estratégico, e isso faz parte de um indicador. Sim. Né? A prevenção do delírio. Como que eu faço? Que ações, que estratégias que eu posso traçar para prevenir? Aí, ó, isso, delírio aumenta, né, a mortalidade, então a gente precisa, é uma emergência médica que tem que ser tratada, né? A gente precisa de cuidar disso também, né? E aí, já falei um pouquinho como é que foi para a equipe, né? Como é que foi esse projeto para a equipe. Falei que, né, assim, esses projetos, essas histórias devolveram a singularidade para os pacientes e eu acho que para a gente também, sabe, Ju? Sim. E foi interessante que alguns membros, membros da equipe no começo do projeto e alguns até hoje, eles me procuram e relataram um desconforto com as imagens e contextos que estavam fixados lá. E eu fui escutá-los, falei, que desconforto é esse? O que está acontecendo? E a resposta que eu tive era que isso estava fazendo sofrer porque eles estavam se apegando demais. E aí foi hora de trabalhar essa questão também, né? Porque a ideia que a gente tem profissional de saúde é que a gente é treinado para ser frio, para ser distante. E, na verdade, isso muitas vezes está ali para proteger a gente, né? Isso é uma defesa. Sim. E a gente entender que não tem problema nenhum em sentir, em ficar triste, em ficar frustrado porque a gente não fez tudo e não deu conta de salvar um paciente, não tem problema. Isso faz parte da nossa atuação, né? A gente vai ter que lidar com a raiva, a gente vai ter que lidar com o medo, a gente vai ter que lidar com a tristeza, com a frustração. A gente precisa aprender a lidar com o que a gente sente, porque isso também vai fazendo a coisa ficar mais leve, né? A gente precisa, inclusive, aprender a chorar quando é necessário, né? Para ser mais humano mesmo. E também aprender a pedir ajuda. E era nesse momento, falar, vamos tentar entender o que está acontecendo, né? Será que os grupos que a gente montou lá, dos plantão psicológico, dos atendimentos, não podem te ajudar a compreender melhor esse processo que você está passando? A fadiga por compaixão que causa em profissional de saúde, que profissionais de saúde apresentam nesse cenário todo, né? Então foi uma possibilidade também de, inclusive essas pessoas que apresentaram um sofrimento ali com esses pacientes, ressignificarem isso. E é muito comum, eu estou fazendo a visita e aí alguém entra e começa a chorar junto com a família. E ok chorar, tem hora que vai ser difícil mesmo, né? E a gente permitir, sim, e a gente permitir que esse membro da equipe possa chorar, possa pôr para fora aquilo dali, é muito bom, né? Então teve esse lado. E a gente foi conversando sobre isso tudo, e esse trabalho foi mostrando para a gente que era possível, que a gente podia recuperar o sorriso dessa equipe, né? Que já tinha tristeza demais naquele ambiente, Ju, já tinha medo demais naquele ambiente. A gente tinha que, de alguma forma, recuperar minimamente aí o que essa equipe podia fazer de diferente, né? E aí, a gente foi aprendendo que a gente tinha que se virar com o que era possível. Era o que a gente tinha ali naquele momento, né? Então, assim, momentos de leveza, de alegria, de criatividade. Aí,
Teve gente aqui que está conversando comigo que foi responsável por uma coisa linda, uma banda ir lá tocar para os funcionários, Gente, né? isso aí foi a coisa mais... Foi um presente que eu ganhei. Deixa eu contar para vocês. Aí vai a experiência contrária, né? Nós levamos a banda do Exército para a rua na frente do hospital. E na hora que os profissionais de saúde iam saindo, todo paramentado, né? Assim, a gente respeitando todo o distanciamento, e a música começou a tocar, que você via o pessoal chorando. E eu, do lado de lá, psicóloga, vendo a emoção no olho de todo mundo. Falei, gente, isso é um carinho que a gente traz para os profissionais de saúde que estão ali, né, todo dia. E foi lindo, né, Larissa? Eu que tenho que te agradecer por ter podido dar esse momento para eles. E aí, eu até contei para a Larissa isso hoje, a Virgínia, que faz parte, né, da equipe cognitiva, estava com a mãe hospitalizada no hospital. E a Virgínia me liga, fala assim, Juju, a minha mãe está aqui no hospital e ela começou a ouvir a música e ela começou a fechar o olho e reger a música e falando assim, oh, que maravilha, que música é essa, que coisa boa. Trouxe alegria para ela. E ela era paciente, né? E que queria ir para perto da janela para ver o que estava acontecendo na rua. Gente, nós fechamos a avenida lá, a Avenida do Contorno, nós fechamos. Pois é. Foi lindo, né? No meio de uma crise de saúde pública, a gente consegue levar leveza, criatividade, alegria, música, né? Para quem está ali sofrendo tanto com isso tudo que está acontecendo, né? Aí a gente continuou nessa coisa, sabe, Ju, porque a gente entendeu ali que se a gente perder a capacidade de sensibilizar com o outro, a gente perde a capacidade de cuidar, né? Então a gente tem que lidar com isso tudo, com esses sofrimentos, com essas angústias, com esses medos, né? Bom, e aí as famílias, como é que as famílias ficaram nessa história? A gente falou da estimulação afetiva, do delírio, do que isso trouxe para a equipe, né? E as famílias nos deram retornos lindos, né? A gente teve um caso de um óbito, uma paciente que fez aniversário no CTI, a gente cantou parabéns, a gente comemorou, infelizmente essa paciente evoluiu mal, ela acabou falecendo. E essa paciente faleceu durante a videochamada com a família estava ciente, eles puderam rezar para essa paciente nesses momentos finais de vida, né? Eu fiquei ali fazendo essa ponte de novo com essa família e esse paciente nesse momento tão singular, tão único para essa família, né? Essa família volta depois, Ju, com uma carta maravilhosa e com bolo para a equipe inteira, pensa bem. Então, mesmo num desfecho negativo, com um óbito, a gente recebe uma família dizendo, olha, vocês foram nossos olhos, vocês ajudaram a gente a entender o que estava acontecendo aí dentro. O carinho que a gente não pôde dar, vocês deram, né? Então, isso foi muito legal. E você traz valor, eu falo isso sempre, né? Que somos seres bio, psico, social e espiritual. A gente traz, a gente valoriza todos esses aspectos do sujeito. Bio, psico, social. Ó, eu estava rezando. Né? Olha como isso foi importante para eles no significado da perda e na elaboração do luto. Exatamente. A gente espera que os lutos sejam bem complicados agora, né, Ju? Por essa questão de não ter as despedidas, né? A expectativa é que a gente tenha uma série de luto complicado aí para frente. E essas coisas a gente faz como prevenção a isso também, né? Para que esses familiares possam ir ao longo do caminho elaborando, que possam se despedir de uma forma correta, né? Então, isso tudo precisa ser feito. E a gente via, assim, teve paciente que saiu, colocaram faixa na porta do hospital agradecendo, com música tocando, né? Muitos pacientes voltaram para dizer para a gente como é que eles tinham se sentido, a família, como que a família tinha se sentido. Então, causou uma mudança, eu acho que deu gás, né? Para a gente poder continuar, para a gente enfrentar um momento que está tão difícil para todo mundo, né? Eu mandei uma... Larissa, nós temos 5 minutinhos. Tá. Senão vamos terminar. O Instagram derruba a gente. Eu mandei um post, um recado para minha equipe. Eu vou ler aqui o que eu escrevi para eles. Eu acho que sintetiza bem o que a gente passou nesses tempos, né?
eu coloquei aqui para eles assim, ó, estar perto não é físico. Essa frase é de uma urgência nunca sentida em todos os corações ao mesmo tempo. E aqui dentro de um CTI isolado, descobrimos que reconstruir é um eterno e inevitável ciclo. Do escuro da dor veio à tona o amor, e respirou, e estendeu a mão, sentiu o medo junto, lamentou e lutou por todos. Retornamos aos poucos ao que nascemos para ser, humanos. E agora esse é o nosso jeito de abraçar. Obrigada, equipe. Né? O nosso jeito de abraçar é através de um tablet com essas famílias. E aí, como que não emociona? Tem sido duro, mas muito delicioso, apesar de tudo. Sabe, Ju? Tá. Muito. Muito. Mas é isso, meu povo. A gente se emociona, a gente cuida, a gente faz o que é possível dentro das possibilidades que a gente tem. Sim. Nossa Senhora. Reinventando Obrigada, sempre. Viu? Né? Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, de conversar com vocês, né? De trazer um pouco desse trabalho. Isso tudo é muito importante, né? Para mim também, nesse momento. Poder dividir com vocês. Larissa, receba o meu colo, meu carinho, meu amor. Muito obrigada, Ju. Que é recíproco. A gente não pode encontrar fisicamente, mas se Deus quiser, nos reencontraremos em breve. A live vai ficar gravada, então assim, eu acho que foi uma aula que a Larissa deu para nós aqui, de humanização, de estratégia, de cuidado consigo, cuidar da equipe, cuidar do paciente. Nós temos realmente uma responsabilidade diante de tudo isso que está acontecendo, mas é uma responsabilidade bonita. Eu entendo que é uma responsabilidade muito bonita. Poder ajudar, cuidar do outro. Sim. Então, para mim, isso é primordial. Então, vai ficar gravada. Vocês podem marcar os amigos, os familiares, as equipes. Pode encaminhar, tá? A minha equipe linda, né? Inclusive a Aline está aqui falando. A Aline está ali falando que é um trabalho maravilhoso. Parabéns, Larissa. A Aline está lá nessa palha junto comigo, desempenhando esse mesmo trabalho, só tem a que ela está fazendo lá também do lado, né? Então, obrigada a todos vocês, viu, gente? E uma noite de pleno feriado, né? A gente aqui podendo compartilhar experiências e se cuidar. Eu acho que isso aí é trazer cuidado um para o outro, né? Isso, parabéns. O Felipe está falando aqui, parabéns a todos vocês nesse empenho durante esse momento tão difícil e delicado. Excelente live. Obrigada, Felipe. Larissa, excelente live. Muita gente falando aqui. Eu deixei passar... Obrigada. São só pessoas queridas. Estou vendo que tem que mãe de coleguinha, da Helena, professora super querida dela, que é outro show de afeto em forma de gente. Estou vendo ela por aí. E eu agradecer esse carinho. Agradecer a todos enfermeira que dá todo o suporte. Agradecer a todo mundo. Todo mundo que ficou com a gente aqui assistindo a nossa live, qualquer dúvida que vocês tiverem, nós estamos à disposição. A gente ama fazer isso, né, Larissa? A gente ama fazer isso. A gente ama estar dentro do hospital, a gente ama esses processos hospitalares e tudo que envolve, né, essa prática da psicologia hospitalar. Então, estamos à disposição. Larissa, gratidão gigante. Obrigada, Ju, você pelo espaço. E muito, muito, muito te Amém, todos nós. A nós, meu povo, obrigada mais uma vez, em nome da Renata, em nome da Clínica Cognitiva. Estamos à disposição. Um beijo, Larissa, um beijo. Beijo, obrigada, Ju. Obrigada por tudo. Estou à disposição, viu? Quem quiser conversar sobre isso, quem quiser dividir as experiências dos outros hospitais, como tem sido o trabalho, acho que é um campo riquíssimo que a gente pode ter muito o que falar sobre isso, né? E se unir, a gente tem que unir, tá? Sim. Unir forças, equipes, não só os psis, mas toda a equipe multiprofissional junto.
Tá bom, Isso gente? Boa mesmo. noite para vocês. Fiquem com Boa Deus, fiquem em noite, obrigada, casa. Ju. Beijo, Larissa. Obrigada mais Beijo. uma vez. Obrigada a Tchau, gente. você.